Estamos de volta aqui no programa Trocando Ideias, hoje falando especialmente sobre a Imaculada Conceição, sobre a abertura da Porta Santa, neste ano extraordinário da misericórdia, enfim. Hoje é um dia de muita espiritualidade, de a gente tirar dúvidas sobre essa riqueza da igreja. A nossa igreja ela é maravilhosa, né? E tem toda essa beleza dessas festas e que nos ajudam a viver, né, a nossa fé de uma maneira mais ativa, né? Tira a gente do comodismo e a gente tem que dar umas pedaladas para, né, chegar até a misericórdia de Deus, ou seja, até o céu, né? Como a gente diz, mas tem muitas oportunidades que Deus está nos dando aí, é só a gente ir lendo os fatos também da nossa história. Mas, voltando aqui ao nosso assunto, as nossas festas todas, a Imaculada, eu comentava aqui no intervalo com o padre e com o Sandro, que eu acho que uma das dificuldades que as pessoas às vezes têm é em discernir, né, ou diferenciar a Imaculada Conceição da Virgindade de Maria. Né? Porque muita gente associa que a Imaculada Conceição diz respeito a Maria ter permanecido virgem mesmo após o parto. E não é, né, padre? Não, são dogmas, né? Os dogmas marianos estão todos centrados no mistério de Cristo, relacionados a ele, mas o dogma da virgindade diz que Nossa Senhora era virgem antes de conceber por obra do Espírito Santo, permaneceu virgem e também, depois do parto, continuou virgem. Né? Então, antes, durante e depois do parto. Isso dito bem resumidamente sobre o dogma da virgindade de Maria. Já o dogma da Imaculada Conceição, que Deus preparou para o seu filho uma habitação. Né? Deus predestinou a Virgem Maria para ser esta morada. E por causa disso, em antecipação dos méritos de Cristo, ela recebeu a graça de nascer, ou ainda de ser concebida, antes mesmo do nascimento, ser concebida sem o pecado original. Ou seja, Joaquim e Ana conceberam Maria sem o pecado original. Isto eles sendo pecadores. Aqui está a intervenção divina e a escolha para que a Virgem Maria realmente fosse a mãe de Jesus, né? A mãe de Deus, que é outro dogma, né? Mãe de Deus. Interessante também, percebemos que na pedagogia divina, as aparições fizeram parte desta preparação. Por exemplo, Nossa Senhora das Graças, é um título muito caro, né? Todos. Ou da Medalha Milagrosa, que apareceu em Paris, na França, 1830. É Nossa Senhora que pediu a Santa Catarina de Labouré que cunhasse uma medalha escrita: ó Maria, concebida sem pecado original, rogai por nós, que recorremos a vós. E uma medalha que é muito conhecida e foi um instrumento de muitas graças para quem a utilizou e a utiliza com devoção e confiança em Deus. Não pode ser um instrumento supersticioso. Mas Nossa Senhora promete as graças, né, mas com devoção e confiança em Deus. Né? Isso foi em 1830. O dogma foi proclamado em 1854. 4 anos depois, Nossa Senhora apareceu a Santa Bernadette, também em Lourdes. 4 anos depois. E ela se apresentou: eu sou a Imaculada Conceição. Uma jovenzinha que não tinha condições, com os meios de comunicação daquela época, de saber que foi lá em Roma proclamado um dogma, enfim. Então, as aparições fazem parte dessa pedagogia da palavra de Deus, que vai se espalhando cada vez mais, e que Nossa Senhora, Deus assim quis, desde o mistério da encarnação até os tempos atuais, que ela participasse de modo especial. É a grande evangelizadora. Tá aí. Então, independente da sua devoção, qual o título que você clama por Nossa Senhora, que você reza, ela é a mãe e a grande evangelizadora que evangeliza a nós e, através de nós, tantas outras pessoas. Aline? A participação agora é da Michele Nascimento, de Vitória, no Espírito Santo.
ela nos escreveu: estou com dúvidas a respeito desta passagem bíblica de Mateus. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Na igreja, o terço mariano e orações similares não seriam consideradas como vãs repetições? Sandro. Bom, vamos lá. Era para o Sandro, não? Era. Porque eu já antecipei. Vamos lá então, Michele. Jesus, quando fala dessas vãs repetições, ele está se referindo, e a gente pode ver uma parábola lá dos fariseus, até a parábola do fariseu e do publicano, né? Que o fariseu, ele chega para orar e ele fica ali, uma boa oratória, né? Nós podemos até dizer hoje palavras complicadas, e ali ele vai reproduzindo e reproduzindo, mas o coração dele não estava centrado em Deus, estava mais centrado nele ele mesmo. Por outro lado, o publicano, né? Com arrependimento de coração verdadeiro ali, Jesus vai falar que estava ouvindo realmente. Então, assim, quando essa passagem diz respeito, né, dessas vãs palavras, tanta oratória, tanta coisa, não diz respeito a essa devoção do texto, da repetição da oração da Ave Maria, do Pai Nosso, né? Até é uma graça para a gente, e uma vez eu até escutei o Monsenhor Jonas dizendo isso, que cada Ave Maria que a gente repete, a gente absorve os efeitos que a palavra do anjo, né, que disse para Nossa Senhora, de Santa Isabel, inspirada pelo Espírito Santo, a gente absorve para a gente essas, como um remedinho, né, como um comprimido que você vai tomando, e você vai absorvendo aqueles efeitos ali. Então, uma oração do Santo Terço, bem rezada, com devoção, o padre estava falando agora há pouco, né? Com devoção, de coração. Então, realmente assim, vai trazer uma bênçãos, graças para a nossa vida, né? Vai despertar esse amor por Nossa Senhora e o amor também de Nossa Senhora por nós. Então, assim, a palavra, ela realmente ela não condena a gente rezar o terço ou qualquer outra jaculatória ou qualquer outra coisa que venha a repetir. O que importa, Deus está vendo, é o coração que Deus quer exatamente da gente ali naquele momento da oração. E é uma coisa, Aline, já volto aí em você, mas é só uma coisa assim que eu acho interessante, que a devoção de Fátima faz isso, né, padre? A aparição de Fátima, Nossa Senhora pede, rezem o terço, não é? Rezem praticamente em todas as aparições, Nossa Senhora insiste na questão do terço. E tinha aquela coisa muito simples, né, dos pastorinhos, do Ave Maria, Santa Maria, Ave Maria. Daí eles aprenderam a rezar o todo, né? Mas assim, a gente vê da simplicidade, então não é uma simples repetição, né? Tem Exatamente. aí também toda uma... E tem muito de palavra de Deus, né? Como o Sandro dizia, citando o Monsenhor, palavra do anjo, né? Trazida do céu, principalmente a primeira parte da Ave Maria, depois a tradição que incluiu o restante, que tem inspiração também. O Pai Nosso, o próprio Jesus que ensinou, né? E não disse, e rezai uma vez só na vida. Como o próprio diria o Senhor nosso nunca amigo Padre proibiu. Wagner, me ajuda aí, né? Também tem uma prática das 1000 Ave Marias, né? Eu já tive a oportunidade de rezar uma vez. Porque o desafio é, de fato, seja o terço, seja as 1000 Ave Marias, rezar com devoção, rezar com confiança, rezar meditando. O beato Paulo VI dizia que a reza do terço sem a meditação dos mistérios é como o corpo sem alma. Então, de fato, nós temos que ir contemplando os mistérios da própria oração e os mistérios, sejam eles gozosos, dolorosos, gloriosos, luminosos. Então, tudo isso ajuda a gente não cair num mecanicismo, né, da oração, num repeteco assim, que de fato não tem frutos. Mas isso é um risco que se corre, né, em tudo, até na nossa comunicação, né? Você chama mãe, ô pai, ô mãe, ô pai. Mas por que você está falando, filho? O que você quer? Não, eu gosto de chamar mãe e pai. Não, peraí, tem que ter um significado mais profundo, né? De mãe e pai. Em tudo, o ser humano, ele faz parte ritos, né? É um ser de ritos e corremos o risco do ritualismo. Sim, é possível rezar um terço, uma Ave Maria ou 1000 Ave Marias no ritualismo, de forma mecânica, distraída, até com uma ideia talvez até mágica. Mas isso não significa que a inspiração é para isso. É possível, com a ajuda do Espírito Santo, com a graça de Deus, rezarmos de uma Ave Maria
até 1000 Ave-Marias, com muita devoção, muita confiança, glorificando a Deus e alcançando graças. Que bom. Aline? O Júlio César Rezende pergunta o que a igreja diz a respeito das aparições de Medjugorje e também em Garabandal. Padre? Caim? Eu quero dar um testemunho, e o Sandro complementa. Sim. Eu tinha uma graça que eu precisava muito, né? E coincidiu com uma peregrinação aos santuários marianos. Daí, desde o princípio da peregrinação, eu coloquei para Nossa Senhora essa graça, que ela intercedesse. Só que a peregrinação ia passar por Medjugorje, e era o único lugar que eu não queria ir. Porque a igreja ainda estuda Medjugorje, eu sabia, e é bom saber, que a igreja, antes de se encerrarem as aparições, ela não pode se pronunciar oficialmente, porque ela tem que estudar, principalmente os frutos, aquele princípio que o próprio Cristo colocou, pelos frutos que se conhece a árvore, isso é o básico do discernimento que a igreja utiliza, enfim. Então, Medjugorje, nossa, vamos a Fátima, tantos outros lugares, mas Medjugorje, mas não falei para ninguém. Eu continuei colocando a minha intenção. Para encurtar, a graça que eu precisava, eu recebi em Medjugorje. Sobre Garabandal, eu não posso dizer muito. O que eu li é pouco para trazer uma reflexão. Mas sobre Medjugorje, é preciso fazer a experiência lá para perceber o ambiente sobrenatural, que é um lugar de graças. Com isso, não muda o parecer da igreja, principalmente do magistério oficial da igreja, que se está em estudo, mas é autorizado. Se as mensagens em Medjugorje e os acontecimentos fossem contra a palavra de Deus, a igreja aí sim se pronunciaria de que não se aconselha a visita de peregrinos. Não é o que acontece lá. É uma experiência diferente ali mesmo. Você não teve experiência, não? Não tive a experiência de ir para lá, mas esse final de semana agora no Osana, um rapaz chegou com uma foto, né, que estava a imagem de Nossa Senhora dentro de uma grutinha. E a gruta quem fez foi ele. E disse ele que na hora da foto, a parte de cima da gruta estava aparecendo o rosto de Nossa Senhora. Eu não consegui ver, na foto que ele mostrou, mas eu perguntei para ele, qual que é o efeito que isso tem causado para você? Porque uma foto, pela foto, para estar aparecendo um rosto que você associa com Nossa Senhora, né, não vai acrescentar nada na sua vida. Agora, o que exatamente Deus, o que Nossa Senhora está dizendo com isso? Ele ficou assim pensativo, falou, eu vou pensar, depois a gente volta a conversar. Mas, só para falar então da aparição também de Garabandal, também não posso dizer muita coisa, que eu não sei muita coisa a respeito. Mas de Medjugorje a gente vê tanto fruto, tanta gente se convertendo, são tantas graças, né, que acontece a partir das mensagens que saem de lá, a partir de toda a espiritualidade que vem dali, e que, assim, a gente, como o padre disse lá no começo, né, que fruto que isso tem gerado realmente na nossa vida, né? Então, assim, a gente tem a liberdade de não concordar com... Ai, desculpa, como que é o nome da última aparição que a gente está falando agora? Garabandal e Medjugorje. A igreja não diz nada ainda. Você pode, então, também fazer essa opção, né? Dependendo daquilo que cala no seu coração, né? Então... Não vai diminuir nem aumentar a Nossa Senhora em nada. Não. Na sua fé. É uma experiência fortíssima, eu também vivi essa experiência em Medjugorje, mas eu fui em Medjugorje 18 anos atrás. Né, e também... Nós nem éramos nascidos. Não, eu era criança. Quase que não. Eu era criança. Mas também é uma experiência em num país com guerra civil. Então, é aquela história, é uma mensagem para um tempo, né, para um povo. Então, ali é muito interessante mesmo a questão todo o histórico das aparições. Mas cada um tem que viver a sua experiência, né, e dizer. Mas realmente a igreja ainda oficialmente não tem nada. Tem um princípio, assim, na dúvida, a liberdade. Viu?
Então, anotem aí. Na dúvida, a liberdade. E em tudo, a caridade. E em tudo, a caridade. Na dúvida, a liberdade e em tudo, a caridade. Nesse ano da E posso misericórdia... completar a frase? Pode. No Deve. essencial, a unidade. Na dúvida, a liberdade. E em tudo, a caridade. Isso está no Concílio Vaticano II. Viu, gente? Nada como o santo do dia, Fernando Santa Maria. Aline? A Jéssica e a Gabi, de Lavrinhas, gostariam de saber mais sobre a consagração à Santíssima Virgem através do Tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort. E essa também é a pergunta de outros internautas, incluindo o Marcos Ferraz e a Mariana Ferreira. Qual dos dois? Que... Posso começar. Jéssica e Gabi, obrigado por ter mandado a pergunta aí. Eu sou consagrado através do método do Tratado, a Verdadeira Devoção. O padre também. Eu digo que para mim é uma grande graça, né? Às vezes a gente pega o livrinho, no começo eu fiquei receoso, porque ela fala da escravidão, e a gente é aquela... Escravo de Nossa Senhora. Nossa, não vou ter mais liberdade para nada, agora ela só vai impor as coisas, né? Chicotear. A gente fica um pouquinho com esse medo aí. Mas a gente se coloca como escrava, mas ela nos trata como filhos. Então, assim, e até foi difícil de eu completar a leitura do livro para fazer realmente ali. Então, eu já percebi que alguma coisa de espiritual havia naquela consagração ali. Mas eu fui até o final ali, consegui fazer a leitura do livro e realmente a consagração. Mas eu sinto muito mais graças. Eu sinto que o entendimento que eu tive das coisas de Deus, das coisas de Nossa Senhora, ele cresceu e muito depois dessa consagração. E se eu sentia o cuidado de Nossa Senhora comigo já antes, né? Depois fui, como você disse, fazer a ligação das coisas, então muito mais agora. A presença dela ficou muito mais perceptível. Então, assim, não tenha medo de fazer essa devoção. É uma devoção que realmente vale a pena. Todo ano eu renovo essa consagração. Agora, dia 27 de novembro, eu renovei essa minha consagração. Então, assim, realmente não tenha medo, né? Eu costumo dizer, sempre no terço, quando a gente faz a consagração, o povo questiona a gente, né? Porque tem uma parte da consagração que diz como coisa e propriedade vossa. E o povo quer que a gente reze como filho e propriedade vossa. Eu digo assim que essa oração, se a pessoa quiser fazer, pode fazer dessa forma, como filho, mas ela, segundo a tradição da igreja, está errada. Porque realmente, uma coisa, essa caneta é uma coisa. A coisa ela não tem como se afastar do seu proprietário, do seu dono, né? O filho não. Até existe a parábola do filho pródigo, que o pai dando tudo para ele, todo o carinho, todo o amor, todos os bens que o pai tinha, o filho saiu da presença do pai. Então, assim, a consagração que eu quero fazer, ela realmente, eu quero me colocar, a minha disposição de coração é me colocar como escravo de Nossa Senhora, porque eu tenho plena confiança que ela vai me tratar como filho. Uma coisa também que eu quero complementar é que é importante a pessoa fazer um discernimento se ela é chamada a se consagrar através desse meio, desse método. E em que consiste? Né? Por quê? Vou dar um pequeno testemunho. Eu era seminarista quando eu passei perto de um lixo e encontrei um livrinho da Verdadeira Devoção à Virgem Maria. De um seminarista que saiu revoltado e jogou todos os livros. Eu fui lá, opa, vou pegar esse aqui. Dei uma folhadinha, falei, isso aqui sobre Nossa Senhora pode me ajudar, quem sabe, em pesquisa, qualquer coisa. Eu tive uma crise vocacional dentro do seminário, que em oração eu senti de buscar aquele livrinho que eu encontrei no lixo. E através daquele livrinho eu saí da crise vocacional, ao ponto de apresentá-lo ao meu diretor espiritual, Padre Antônio Fiore, um abração para o Padre Fiore. Palotino, conhecidíssimo por aqui, e não só. E ele que me explicou a importância desse livrinho e me disse, olha, o Papa João Paulo II foi consagrado segundo esse tratado. Aí que eu comecei a conhecer, mas depois de ter feito a experiência. E eu me senti chamado a fazer essa consagração. Ele me acompanhou num retiro tal, e no dia 21 de novembro, dia da apresentação de Nossa Senhora, eu fiz, na presença dele, diante do sacrário, esta consagração, que busco renovar, principalmente
nas solenidades marianas. Ela é exigente, ela tem normas, ela tem algumas práticas. Então, a pessoa tem que, primeiro, buscar no essencial, né? Tentar compreendê-la. Com Maria, por Maria, em Maria, para Maria. Para quê? Para ser em Jesus, com Jesus, por Jesus e para Jesus. Então, São Luís, e só foi santo por isso também, viveu centrado em Cristo. E ele encontrou, na mediação da Virgem Maria, como medianeira de todas as graças para a vida dele, ele encontrou esta devoção, foi inspirado e elaborou aquele livrinho, que ficou por muito tempo escondido, e depois veio à luz. Então, tê-lo para enriquecer a sua bibliografia mariana, vale a pena. Agora, buscar assumi-lo como um estilo de vida, de relacionamento com Nossa Senhora, eu recomendo um discernimento. E, se possível, com o seu diretor espiritual. Que é uma coisa séria, não é? Porque não dá para modismo. fazer a consagração para andar com sinais externos, com correntes, sei lá o quê, coisas que às vezes até afastam as pessoas do essencial, né? E para dizer, eu sou consagrado. Não, ali é um estilo de vida mariano centrado em Cristo Jesus. É seríssimo. Para terminar, um outro testemunho, não meu, mas do Frei Galvão, o primeiro santo brasileiro, foi consagrado segundo esse tratado. Daí você vai perguntar, padre, será bom o tratado, vivenciar? Claro, vários santos foram, mas eles fizeram um discernimento que vale a pena a gente imitá-los. Tá aí. Eu não tenho essa consagração, eu tenho aliança de amor com a Mãe Rainha Vencedora, 3 vezes admirável de chões, mas cada um dentro Claro. que também não é uma devoção, também tem algo a ser, né, algumas práticas a serem seguidas e tudo mais. Então, procure, né? Isso só ajuda a gente a crescer na fé e na devoção. E o mais importante é ser consagrada a Nossa Senhora. Sim, Né? né? E a gente viver isso com devoção e não só porque é bonito, eu vou ficar com sinais externos. Vaidade espiritual, né? Não, isso não. Então, obrigada. Mais alguma, Aline? Sim, temos uma pergunta vinda do Rio de Janeiro, da Mariana Azeredo. Na verdade, ela é de Quissama, no Rio de Janeiro. Ela pergunta, o ofício da Imaculada Conceição é para ser rezado todos os dias? Ele complementa o terço mariano? E quais são os seus benefícios? Eu penso, viu, Mariana, que o ofício da Imaculada Conceição, ele pode sim ser rezado todos os dias, mas não que haja uma obrigação. Assim como o Santo Terço. A Igreja recomenda a oração do Santo Terço. A gente vê quantos papas, quantos sacerdotes, quantos santos, né, tinham como devoção a oração do terço. Mas não é uma coisa que a Igreja diz assim, se você não rezar o Santo Terço todos os dias, você não será salvo. Não. O ofício da Imaculada também, ele tem lá suas graças próprias, né? Mas não é que seja obrigado. Agora, o ofício da Imaculada, o padre pode me corrigir se eu estiver errado, é uma oração. O Santo Terço é outra. Se você quiser rezar as duas, você pode também. Fica naquilo que o padre disse sobre a liberdade agora há pouco. Tão bonito, viu, padre? Dizer aquilo que o senhor falou agora há pouco. Mas, assim, são devoções que alimentam o nosso coração para uma meta de vida, né? A gente vê na história dos santos, de tanta gente que rezava o terço, que aquela oração do terço os levava cada vez mais à santidade. Mas existem outras formas de se encontrar isso aí dentro da igreja, que a igreja oferece. Não é uma operação casada. Não é. Também não é que o ofício ele complementa o terço. Não, são orações distintas. Marianas. Tem aí uma riqueza de orações marianas. A mais antiga que se tem o registro é sob a tua proteção. Recorremos, Santa Mãe de Deus, do século II, III ou IV. Ali. E o ofício tem o seu histórico. O que me impressiona, sabe o que é? Como é que o povo reza aquele ofício todo de cor? Mas eu já rezei o ofício, eu fico impressionado. Tem uns devotos de tal forma se deixam tomar pelo ofício que rezam de cor. E que seja de cor a vivência do que está lá também, né? Como Magnífica, né? Muitas vezes. Então a gente vai. Então são várias orações que vão. Se ajuda a ir a Jesus por meio da Virgem, seja bem-vindo. Que bom. Rezemos.
A Luciana Sobral, através do Twitter, nos pergunta qual é a diferença entre adorar e venerar, já que essa é a diferença que tanto é indagada pelos protestantes. Muito bem. O Concílio Vaticano II dedicou uma parte do documento Lumen Gentium que trata sobre o mistério da Igreja. Interessante, praticamente a coroação desse documento, do capítulo 8º, é o último capítulo, trata a bem-aventurada Virgem Maria, Mãe de Deus, no mistério de Cristo e da Igreja. Quem quiser estudar Mariologia, começa por aqui. É um curso de Mariologia. Todo o documento, mas principalmente aqui no 8º capítulo, o lugar de Maria. Indo à frente, o documento vai falar o seguinte, algo bem interessante. Evitem diligentemente, sobre normas pastorais do culto a Nossa Senhora, evitem diligentemente tudo que por palavras ou por obras, possa induzir em erro os irmãos separados ou quaisquer outras pessoas quanto à verdadeira doutrina da Igreja. Isso serve para toda a doutrina da Igreja, mas especificamente aqui sobre o culto da bem-aventurada Virgem Maria, número 66 e seguintes. Por palavras e obras. Ai, essa Bíblia com essa capa. Ai, eu adoro, Carla. Eu adoro essa capa que tem o zíper. Daí um irmão evangélico, nossa, ele adora. Ué, mas a gente adora a Deus. Daqui a pouco, aquela imagem. Nossa, aquela imagem da Virgem de Guadalupe, eu adoro esse título. E a gente distraidamente começa a usar palavras que não promovem ecumenismo. A adoração é somente a Deus. Culto de adoração é a Deus. A Lumen Gentium trata também sobre isso. Culto de adoração a Deus. Culto a Nossa Senhora, aos santos, tem o tema não de latria, que em latim é adoração, mas sim a Nossa Senhora de hiperdulia, que é mais do que os santos aos anjos. E aos santos e aos anjos é dulia, que é devoção. A nossa centralidade é Cristo. Você quer agradar a Nossa Senhora? Seja cada vez mais de Cristo, é o que ela mais quer. A salvação vem dele. Ela é canal de graças. Então, só a Deus nós adoramos. A igreja nunca ensinou ninguém a adorar a Nossa Senhora. Nem a as chamada outras imagens, mariolatria. Né? Agora, que há um descuido, às vezes, da parte dos cristãos católicos, ao ponto do concílio ter que colocar isso, isto há. Aí temos que dar a nossa mão à palmatória. Sim, né? com certeza. Há um descuido. Para qualquer coisa, a gente usa a expressão adoro, adoro, adoro. Enquanto que isso não ajuda, porque as pessoas interpretam mal. Então, falar de Nossa Senhora, amo, cultuo, tenho devoção. Devoção é uma palavra que significa amor. Você vai até no dicionário mais comum, o que é devoção? Amor. Tenho devoção a Nossa Senhora, tenho amor. Nunca é adoração. Então, veneremos Nossa Senhora, adoremos ao Senhor, porque é isso que ela espera de nós. Nós vamos para um breve intervalo e já já a gente volta falando um pouco mais sobre esse tema maravilhoso, que é da Imaculada Conceição. E também, se você tem dúvidas sobre esse ano extraordinário da misericórdia, envie sua pergunta. É rapidinho, a gente está de volta.